Dale, gurizada! Beleza? Meu nome é Tomás, sejam bem-vindos ao canal Agenda Republicana com um cenário novo. Ele ainda está em construção, coisas boas virão aqui, mas eu acho que já melhorou bastante em relação ao que era. Deem seu feedback, ideias de coisinhas para colocar aqui e tal. A gente vai construindo isso aqui junto. Hoje eu quero trazer para vocês mais um vídeo resposta. Dessa vez é um canal que eu gosto bastante. Meu objetivo então é fazer uma discussão bem construtiva, amigável, talvez com um tom um pouquinho diferente daqueles reacts e outras coisas. Isso aqui é a primeira parte de 2 vídeos, que enquanto eu descrevi o roteiro ele foi virando um monstro. Percebi que dá 2 vídeos. Como vocês estão vendo no título, temos esse vídeo de liberdade econômica. Aqui eu vou trazer uma análise do tão falado índice de liberdade econômica. Qual é a validade acadêmica? Quais são as alternativas, se existem outras coisas que a gente usa, quais são os problemas, debater algumas concepções, se possível, que vocês saiam com alguma ideia um pouco diferente nesse debate de liberdade econômica, porque eu considero um debate que ainda precisa qualificar muito, ainda precisa aprimorar, às vezes as pessoas têm uma concepção um pouco limitada dele. Antes de mais nada, aqueles recadinhos. Se você não é inscrito, considere se inscrever ou indicar esse canal para um amigo, para uma amiga. Chegando em 1000 inscritos vai ter um novo Q&A. Estou ansioso para ver as suas perguntas. Faltam menos de 400 inscritos. Me ajudem. Padrinho da Economia Mainstream na descrição, assim como o blog do Projeto Neoliberal. Vocês verem outros trabalhos parecidos com esse. Não se esqueça do hashtag Agenda Republicana no Flow. Eu também quero deixar o convite para vocês entrarem no servidor do Discord, que já está rolando. E eu aproveito para anunciar que eu estou criando também um OnlyFans, se quiser me ver de uma forma que vocês nunca me viram. O vídeo que eu quero falar aqui é do Renan, do Mas Afinal. Já é um vídeo que está bastante datado, ele não vai servir muito como resposta, mas eu vou colocar para chupinhar um pouco do canal que menos cresce no Brasil. Vão lá dar uma força para ele, o canal dele é legal. Ele vem discutindo há bastante tempo a esfera ANCAP do YouTube, que eu também já dei algumas cutucadas. Esse vídeo em especial faz parte de uma discussão maior que não vem muito ao que é o caso. O ponto é, dentro dessa discussão ele jogou algumas provocações para o Alexandre Porto, que é um youtuber ANCAP bem conhecido, e alguns questionamentos que eu acho que eu posso contribuir, que eu acho interessante. Como já deve estar bem claro, eu não sou ANCAP, muito longe disso, mas eu também estou dentro do campo liberal. Eu acho que tem algumas coisas interessantes a dizer sobre o que ele levantou, acho que posso colocar algumas perspectivas interessantes da economia mainstream. A maior parte do vídeo dele eu não tenho muito o que dizer, eu concordo que os ANCAPs acabam infantilizando o debate quando simplesmente colocam essa dicotomia entre intervenção e não intervenção. Muito disso acaba sendo associado a liberais como um todo, justamente porque nós, os liberais anti-libertários, salve pra galera do LAU, é nóis! Nós não ocupamos esse espaço, essa fatia para colocar um contraponto liberal, mais economicamente ortodoxo. Inclusive, quando eu estava falando com meu amigo Lucas Fávaro, há um tempo atrás, o debate liberal já mudou bastante, dos últimos 3 anos para cá, quando a gente decidiu ocupar um pouco mais esse espaço. Já existe um posicionamento liberal consolidado, que é bastante diferente dessa perspectiva austríaca. Tanto que a gente até ganhou um novo estereótipo, que é o fascista de sapatênis. A extrema esquerda já rotulou a gente, então eu acho que é um reconhecimento suficiente de que nós criamos um novo espaço dentro disso. O Renan deixou 2 provocações para essa afirmação de que intervenção é ruim. Primeiro, onde entra o modelo nórdico, que é um modelo que tem liberdade econômica elevada, mas também tem bastante intervenção. E como você explica a China, que tem taxas de crescimento elevadas e é pesadamente intervencionista? Nesse vídeo eu vou responder a primeira pergunta, a segunda vai ficar para o próximo. Quem já conhece um pouco mais sobre economia mainstream já pode estar antecipando alguns pontos que eu vou levantar aqui. Essa discussão para mim demonstra bem o quanto esse debate de mais Estado versus menos Estado é limitado. E vamos primeiro entender o que seriam essas intervenções dentro da perspectiva neoclássica. A princípio, toda intervenção carrega algum tipo de distorção. O que é distorção? São simplesmente cenários diferentes daqueles que seriam dados simplesmente pelas decisões individuais, pelas relações de oferta e demanda, né, pelo que é expresso pelo sistema de preços. Mas como eu já explorei em alguns vídeos, existem falhas de mercado, ou seja, situações onde a não intervenção leva a um bem-estar menor. Ou para colocar num termo mais técnico, há uma situação fora do ótimo de Pareto. O que é o ótimo de Pareto? É um ponto onde você não consegue elevar o bem-estar de um agente sem reduzir o bem-estar de outros. Então, podem existir situações sem distorções, onde o bem-estar de todos está abaixo do potencial. E se você colocar algum tipo de distorção, você vai elevar esse bem-estar. Esse é o critério que nós usamos nas nossas análises de bem-estar na economia mainstream.
Como já expliquei em outros vídeos, algumas situações disso são assimetria de informação, monopólios naturais, bens públicos. O equilíbrio pode não ser um ótimo de Pareto e uma intervenção exógena pode levar ao bem-estar de todos. Mesmo que ela cause alguma distorção, porque se ela não causasse distorção, não teria razão de você fazer alguma intervenção. Então distorções não são ruins a priori. O problema são distorções não justificadas que acabam gerando privilégio, mesmo que elas tenham alguma boa intenção, porque até como eu falei naquela entrevista com o Matheus Hector, assistam a entrevista, ficou legal. De boas intenções o inferno tá cheio, é uma frase muito aplicável a políticas públicas. Então essa é a resposta para esse aparente paradoxo entre intervenção e não intervenção, entre liberdade econômica e presença do Estado. É possível ter um Estado com uma alta carga tributária, que forneça bens públicos, mas que não distorça as relações entre os setores produtivos, que é a tal da agenda republicana que a gente fala. Se você vai tributar, vamos fazer de uma forma que é igual para todos os setores, sem dizer que esse setor é mais importante que aquele, que ele merece alguma regalia, que ele merece uma boquinha, um subsídio. Então existem coisas menos distorsivas que outras. E essa confusão que os ANCAPs ajudam a propagar, quando eles não fazem essa diferenciação. Aí vem críticas como, o índice de liberdade econômica é puramente ideológico, não representa informação nenhuma, porque aí alguns vão dizer assim, o índice de liberdade econômica na verdade só pega países que são ricos. Porque tem esse debate infantilizado de que qualquer presença do Estado é ruim. Isso que a gente vai ver é que mesmo dentro dessa ótica, esse índice comporta alguma situação em que tem presença do Estado e tem liberdade econômica. Porque não é dessa forma tosca que qualquer presença do Estado é menos liberdade. Nesse ponto eu concordo com o Renan também, que os ANCAPs gostam de ficar movendo a discussão, e uma hora eles ficam numa discussão econômica, outra hora numa discussão filosófica. Quando é conveniente, eles vão discutir que menos intervenção do Estado aumenta o bem-estar, aumenta a eficiência. Em outra hora, você apontar, essa intervenção aqui vai aumentar o bem-estar, ela vai aumentar a eficiência. Eles falam, não, mas aqui é uma discussão filosófica, de que axiologicamente, de uma forma axiomática, a presença do Estado é ruim. Então eles ficam movendo a trave. Aí fica uma discussão muito infantil, muito tosca, muito lamacenta. Você não tem como discutir dentro disso. E aí sobe a perspectiva de um Estado pequeno e forte, que é o que existe nas correntes liberais mais clássicas, mais ortodoxas. Então a gente vai entender um pouco quais são os critérios desses índices. Então eu vou usar aqui o Índice de Liberdade Econômica da Fundação Heritage, que é o que mais usa nessas discussões, mas eu também vou discutir algumas outras métricas. Eu vou deixar na descrição o documento completo da metodologia do índice, que infelizmente está em inglês, em português e outros idiomas ele só tem uma discussão mais breve da metodologia, e umas ideias gerais do índice e alguns relatórios resumidos. A metodologia completa está em inglês. Então, como a Heritage define liberdade econômica? Como? O direito fundamental de todo indivíduo controlar a sua propriedade e seu trabalho, trabalhar, produzir, consumir e investir da forma que quiserem. Isso eles associam a sociedades mais saudáveis, ambientalmente amigáveis, maiores níveis de renda per capita e desenvolvimento humano, democracia e eliminação da pobreza. Isso é a definição da Fundação Heritage. Eles usam 12 liberdades que estão divididas em 4 pilares, cada uma tem uma nota de 1 a 100. O primeiro pilar é o Rule of Law, que eu estou traduzindo aqui como Império da Lei. Então entra proteção da propriedade, tanto física quanto intelectual, eficiência judiciária, se existem favoritismo no judiciário, qual é a independência do judiciário, se ele sofre pressão de outros poderes. O segundo pilar é o tamanho do Estado. Aqui tem carga tributária, e a metodologia deixa bem clara que ela não tem um nível ótimo de carga tributária. Ela coloca como 100 um país que não tributa nada. E vai baixando os pontos desde então. Então nenhum país vai ter 100 nesse critério. E a saúde fiscal, que eles definem como déficit em porcentagem do PIB. Terceiro pilar é a eficiência regulatória. São liberdade para fazer negócio. E aqui eu descobri, enquanto estava lendo a metodologia, que eles usam o Doing Business, que é um relatório do Banco Mundial, que eu também vou discutir mais pra frente. É outra métrica que eu disse que eu vou colocar. Eu só descobri isso fazendo a pesquisa, achei algo interessante. O que eles usam do Doing Business são informações como tempo e taxas para abrir um negócio, para obter uma licença. Aqui entra também liberdade de trabalho e liberdade monetária, que é controle da inflação, se o país manipula preços e tal.
O último pilar é a abertura do mercado. Aqui vai entrar liberdade de comércio, tanto barreiras tarifárias quanto não tarifárias. Só explicando rapidinho o que é uma barreira não tarifária. Regra de conteúdo nacional, regras de quantidade. Existem cotas de importação em alguns países. Você só pode importar X unidades desse bem por ano. Barreiras fitossanitárias. Então, por exemplo, eu não importo carne desse país porque tem algum risco biológico. Teve um surto de alguma doença, então eu não importo a carne. Ou eu barrei esse agrotóxico porque ele é muito poluente. É um tipo de barreira não tarifária para o comércio. Mas também na abertura de mercado vai entrar mobilidade de capitais e liberdade financeira. E aqui nós podemos fazer algumas suposições sobre o desempenho de alguns países. Você pode ver que a carga tributária ela está presente, mas ela é apenas um elemento entre vários. Então é possível um país ter uma carga tributária alta e uma liberdade econômica alta, dentro dessa própria métrica que os ANCAPs usam bastante. Então você pensa, o que é um país mais economicamente livre? Vamos colocar dois exemplos. O primeiro é um país que tem carga tributária alta, mas ele tem direitos de propriedade bem definidos, segurança jurídica, mobilidade de capitais e liberdade financeira, um sistema financeiro bem desenvolvido. E o segundo país que tributa pouco, mas ele tem déficit elevado, inflação descontrolada, corrupção. Então ele tem uma insegurança jurídica muito alta, você pode ser expropriado. Qual desses dois países é economicamente mais livre? Se a gente olhar no ranking, os países melhores colocados são notáveis por baixa carga tributária e direito de propriedade eficientes, apesar de ter alguns países com uma carga tributária alta. Então alguns países estão no top 10. Singapura, Hong Kong, Austrália e Suíça. Se olhar diretamente na carga tributária, alguns desses países já têm uma carga mais alta, tem uma distância grande. Singapura está com 90,3 e a Austrália está com 60. Então a Austrália é um país que se tributa muito mais que Singapura. Só que a pontuação total é próxima. Singapura está com 89,4 e a Austrália está com 82,6. Então ela compensa em outros fatores. Infelizmente, o nosso exemplo favorito do ANCAPistão, que é a Somália, não é classificada pelo índice. Mas nós temos outros exemplos de países com baixa carga tributária que estão lá na lanterna, lá no fundo da lista. A Libéria, em carga tributária, está com 86,1. Então não está muito longe de Singapura. Mas eles têm 65,5 em gasto público, então são países que gastam mais. 59,7 em saúde fiscal. Obviamente, se ele gasta bastante e tributa pouco, ele vai ter um déficit elevado. E em áreas como a abertura comercial de investimentos, o país possui índices medíocres. E abaixo de 30 em liberdade financeira e integridade governamental. Então é um país com um setor financeiro pouco desenvolvido, altamente regulado e altamente corrupto. Então ele acaba no saldo sendo um país com baixa liberdade econômica, mesmo tendo pouca tributação. Curiosamente, a Venezuela, que é a penúltima colocada no ranking global, só perde para a Coreia do Norte, pontua melhor que a Austrália em carga tributária e em gastos governamentais. Ela não tributa tanto, nem gasta tanto quanto a Austrália. Mas ela tem um incrível 0 em saúde fiscal. Ela tem massivos déficits recorrentes e a relação dívida PIB de monstruosos 175,6% do PIB. Ou seja, eles teriam que gastar 1 ano e 3 trimestres da produção inteira do país só para quitar a dívida, se eles quisessem quitar a dívida numa tacada só. E as pontuações deles são horrendas em praticamente todas as outras categorias, incluindo alguns outros zeros que vocês podem conferir lá no relatório. Eu vou deixar o relatório individual dos países que eu mencionei na descrição do vídeo. Então, a título de curiosidade, a Coreia do Norte reconhece que o país não tem sistema tributário, ou seja, é o ANCAPistão, mas em vez de dar 100 na parte de tributação, eles dão 0. Por quê? Porque você não pode ter um sistema tributário se o Estado já controla toda a economia. É como se o Estado pagasse imposto para ele mesmo. Então, ele não tem tributos porque a economia já é 100% estatal. Então aqui nós podemos perceber pela própria métrica que os ANCAPs gostam de referenciar que medir simplesmente o tamanho do Estado não quer dizer muita coisa.
e que um Estado que arrecada uma fatia relativamente pequena da economia pode causar distorções muito maiores que um Estado que arrecada fatias maiores. E aqui é uma coisa engraçada, eu já vi vários libertários levantando um ponto de que quanto mais imposto, mais poder o Estado tem sobre o cidadão. Então, menos imposto é sempre preferível a mais imposto. E isso leva a algumas conclusões esdrúxulas, como apoiar algumas políticas que reduzem a tributação sem reduzir o déficit. O exemplo que a gente estava tendo aqui no Brasil foi a tentativa de reforma tributária do Eduardo Leite, que aí o Renan pode até opinar melhor, que ele já é do Rio Grande do Sul mesmo. E alguns deputados estaduais do Novo, inclusive o Fábio Osterman, se colocaram contra a reforma, porque ela ia elevar a carga tributária, e vai aumentar o imposto, mas na verdade ela ia reduzir a distorção, porque ia igualar a alíquota dos setores. Então eles foram contra uma medida que, apesar de aumentar a princípio a carga tributária, e na verdade ia aumentar em alguns bens, o saldo total ia ser praticamente zero, ia diminuir a complexidade tributária, ou seja, ia aumentar a liberdade econômica. E venderam isso como uma vitória da liberdade, quando a proposta de reforma tributária foi retirada. E aqui uma informação que eu recebi depois que eu já tinha escrito essa parte do roteiro. Eu estava conversando com meu amigo Alan Bueno, que está sempre dando uma força aqui no canal, e nós notamos algo bem interessante no índice do Heritage. Eu estava olhando só para o topo e para o final da lista, e ali as coisas pareciam mais consistentes, mas quando você vai para a parte média da lista, você começa a ver umas coisas completamente esquizofrênicas. Por exemplo, a Malásia é um país com mais liberdade econômica que a Alemanha. Ruanda está na frente de Macau. E o Cazaquistão está mais de 30 posições à frente da Itália. Eu estava pensando assim, esse índice é um tanto distorcido por colocar a carga tributária. Ela acaba criando uns resultados um pouco esquisitos. Apesar de eu achar a ideia do índice interessante, eu não usaria ele em um trabalho acadêmico. Depois que eu percebi isso, eu vi que ele é completamente distorcido. Se eu um dia receber um paper para dar parecer e o sujeito usar o índice do Heritage, que eu vou ficar uns 10 minutos rindo sem parar, e aí eu rejeito o artigo sem ler o resto. Então, como eu já disse, eu acho meio besta essa discussão sobre tamanho do Estado. Mesmo que ela não seja completamente irrelevante, eu acho que tem alguns méritos. Então eu prefiro ir logo nessa fonte que diz que o Heritage usa lá em uma parte, que é o índice Doing Business do Banco Mundial. De forma geral, ele mede coisas parecidas com o índice de liberdade econômica, mas ele não coloca toda essa importância para a carga tributária. Apesar dele até colocar um pouco a questão fiscal, mas ele coloca de outra forma. Eu também vou deixar a metodologia completa aqui na descrição, também está em inglês. O índice é composto de 10 tópicos, cada um com seus indicadores, costumam ser informações como tempo e custo para efetuar um procedimento. Esses tópicos são abertura de empresas, obtenção de alvarás de construção, obtenção de eletricidade, registro de propriedade, obtenção de crédito, proteção dos investidores minoritários, pagamento de impostos, comércio internacional, execução de contratos e resolução de insolvência. Vocês podem perceber que são umas dimensões parecidas com o Heritage. Por exemplo, obtenção de crédito e proteção dos investidores minoritários tem muito a ver com liberdade financeira. Eu acho que ele mede coisas parecidas. Execução de contratos e resolução de insolvência estão na parte de eficiência jurídica. Os dois índices avaliam o comércio internacional. Pagamento de impostos é uma medida até mais nuanceada que o Heritage, simplesmente olhar para carga tributária e déficit. Você olhar para quanto tempo você leva para pagar impostos, quais são os custos de pagar impostos, né, que é um custo de transação, né? O quanto você precisa gastar só para saber quanto de imposto você vai pagar, que aqui no Brasil é uma loucura. E ele também inclui as alíquotas tributárias. Isso causa algumas diferenças nos resultados. A Dinamarca estava em 8ª no Heritage, já estava na categoria majoritariamente livre, que é um pouco abaixo do completamente livre. E no Doing Business ela é a 4ª colocada. A Nova Zelândia é a 1ª, enquanto ela era a 3ª do Heritage. Ela passa na frente de Singapura e Hong Kong, que era o 1º e o 2º do Heritage. A Somália está classificada no Doing Business. E o nosso Ancapistão também não se sai muito bem. Você precisa de 70 dias para abrir uma empresa. As taxas e serviços judiciais exigidos para abrir uma empresa custam quase o dobro do PIB per capita de um país, ou seja,
o cidadão médio precisaria guardar 2 anos do trabalho dele para conseguir pagar as taxas para abrir um negócio na Somália. Em comparação, na Nova Zelândia, esse processo leva menos de um dia e custa 0,2% do PIB per capita. E aqui entra um ponto importante, que eu acho a crítica da esquerda muito rasa. Muitas vezes você vê coisas como, vai lá na favela que lá tem estado mínimo. Essa é uma crítica meio burra. Porque é óbvio que a favela não é orientada por escolhas voluntárias por PNA. Então não são sociedades anarcocapitalistas de verdade, que é a mesma coisa da Somália. O Estado é completamente disfuncional, ele praticamente não existe, mas como a gente pode ver nesses exemplos, existe toda sorte de empecilho para as pessoas fazerem negócio porque surgem poderes paralelos. Então aqui a gente pode sofisticar a crítica. A gente pode dizer que o Estado é um garantidor da liberdade econômica, que você não consegue ter essas coisas como direito de propriedade, liberdade para abrir negócio sem a presença do Estado. Aí você pode dizer que a consequência de não ter Estado, né, mas não é essa a proposta dos ANCAPs, né? Você pode dizer que a consequência de não ter Estado são esses poderes paralelos. Aí eles vão argumentar que não, nossa proposta é construir de uma outra forma. Você pode explicar por que isso é inviável. Mas não dizer que o exemplo de ANCAPistão é a favela ou a Somália. Por mais que eu goste do meme, é uma crítica muito tosca que a esquerda faz. Mas sim, é um argumento a favor da quadrilha estatal, porque ela acaba sendo regida por princípios democráticos que estão mais próximos do tal do pacto de não agressão do que os poderes paralelos que vão surgir nesses vácuos como é a favela. Feita toda essa explicação sobre o que é liberdade econômica, vamos responder as perguntas do Renanzito. Onde entra o modelo nórdico nisso? Nós estamos falando de país com alta carga tributária e provisão de bens públicos, mas grande facilidade de fazer negócios, de pagar impostos, de investir no exterior, de receber investidores estrangeiros, etc. Em um sentido estrito, são um país com bastante intervenção, mas essa é uma intervenção muito leve no que se refere aos processos produtivos. A liberdade de trabalhar, produzir e consumir, né, pegando essa definição do Heritage, mesmo que a carga tributária afete esse último, né, porque uma parte do seu consumo está alocado obrigatoriamente a bens públicos. Então não é errado atribuir sucesso a esses países ao mercado, ou pelo menos uma combinação exitosa entre mercado e estado de bem-estar. Se comparar com um país como o Brasil, onde tem uma série de distorção intrasetorial, de você mudar a relação entre os setores, porque você coloca um subsídio aqui, coloca uma regra ali, coloca uma alíquota diferente acolá, é um cenário muito diferente. Então ali está muito mais para menos Estado nessa concepção de distorção do que é o Brasil, por mais que eles tenham mais bens públicos. Então por hora o vídeo vai ficando por aqui, eu acho que já ficou bem longo. No próximo vídeo eu vou explicar o que é o modelo chinês, como ele se encaixa na teoria neoclássica. Para isso eu vou ter que dar uma boa introdução sobre crescimento econômico para vocês e começar a falar de macroeconomia de longo prazo, que é um tema que eu já quero falar há bastante tempo aqui no canal. Fiquem ligados no próximo vídeo. O que vocês podem fazer enquanto isso é entrar no nosso novo Discord, como eu disse no vídeo passado. É uma plataforma de comunicação onde a gente tem umas salas para estruturar, então tem um lugar para vocês mandarem materiais para discussão, tem um outro para eu mandar algumas referências, tem um só para conversar, né, uma parte off-topic. Ali inclusive tem o feed completo do canal, então é um lugar bem confiável para vocês saberem quando sai vídeo novo, vocês não ficarem dependendo do feed do YouTube. Então entrem lá que vocês podem ter um canal mais próximo. Então se gostou desse vídeo já sabe, clique em gostei, inscreva-se no canal para ver mais vídeos como este. Hashtag Agenda Republicana no Flow e no mais. Valeu, falou!